Eu acho que a gente pode ser melhor, ser mais e fazer tudo que a gente sonha. Então, meu sonho eu vou realizar e todo mundo tem que realizar os seus sonhos. Estamos aqui para mais um episódio do Você Pode Ser Mais, o podcast que impulsiona, sendo palco para expandir a sua voz e presença. Afinal, se uma pode, todas podem. Eu me chamo Polly Rezende, sou mentora impulsionadora de mulheres e de negócios femininos. Estou aqui hoje com uma convidada super especial, Bruna Moraes Bahia, que é criadora de conteúdo, mas vou deixar para a Bruna se apresentar. Fala pra gente, Bruna, quem é Bruna Moraes Bahia? Então, eu sou conhecida como Achadinhos da Bu, porque antes eu trabalhava com achados, ofertas e promoções. Eu passei por um acidente bem grave, então foi um acontecimento em minha vida que eu renasci. Então eu acredito que eu mudei o nome por conta disso também. Então hoje eu não sou só Achadinhos, eu sou minha vida, meu apartamento, nosso, né, meu e do meu esposo. E também minhas ações sociais, que são voltadas a ajudar outras pessoas. E olhar o próximo de uma maneira que eu acho que tem que ser mais comentada, mais divulgada. E é isso. Fala pra gente, Bruna, quando você ouve a frase, você pode ser mais, o que vem na sua cabeça? O que essa frase representa pra você? Que a gente pode fazer tudo o que a gente quiser. Por exemplo, tenho 30 anos. Eu sei que não parece, porque todo mundo fala, não parece. Porém, eu vou voltar à faculdade, então eu sei que eu posso, entendeu? Então a gente pode fazer tudo o que a gente quer e nunca tem tempo assim, você tá muito velha pra isso. Então eu acho que a gente pode ser melhor, ser mais e fazer tudo o que a gente sonha. Então meu sonho eu vou realizar e todo mundo tem que realizar os seus sonhos. Qual seria hoje o seu grande sonho, Bruna? Inicialmente, são vários. Tipo, daria uma pauta. Eu já elenquei várias vezes. O primeiro sonho, assim, é entrar na faculdade de psicologia. Porque eu fiquei internada 13 meses no HGE. E eu vivi muita coisa. O que eu vi lá dentro, eu não tem palavras. É uma escola ali, né? É muita coisa. Então, tipo, já era um desejo meu antigo. Porque eu sempre fui aquela criança que não era criança problema. Era criança que estava ali resolvendo os conflitos internos, que era aquela criança que nunca dava trabalho, aquela criança que ia para qualquer lugar. Então, tinha essa expectativa, assim, a criança que... Tipo assim, entre eu e minha irmã, ela nunca deu trabalho, ela nunca me chamou na escola. Eu, tipo, eu tenho esse viés, assim, entendeu? E eu sempre ajudei, eu sempre conversei com as pessoas. Então, já era uma coisa que eu sempre falava com meu esposo. Eu tenho vontade de fazer psicologia. Mas não tinha aquela força de vontade, aquele propósito. Então, depois do meu acidente, eu comecei a olhar assim, é isso que eu tenho que fazer. Se eu tô viva aqui hoje, depois do meu acidente, que é um acidente impossível, eu sou um milagre, eu tenho um propósito nessa vida. Então, vou entrar na minha faculdade, fazer mais ações sociais, escrever meu livro. Então, tem tantos sonhos, tantas coisas aí, que não precisam ser agora, mas vão ser feitos. Acho engraçado ela falar assim, né? Que as pessoas podem pensar, você tá velha pra isso com 30 anos. E lembrar, gente, que eu peguei a Bruna no colo. Conheci ela pequenininha. E aquela foto quando você passou na faculdade. Estávamos quando eu passei no vestibular. No vestibular, Bruna estava ali comigo ainda, uma gurizinha comemorando. Pintona, mas sempre realmente um doce de menina. Sempre, né, sem dar trabalho nenhum, Isso, né? no meio. Eu vivia no meio das pessoas, convivia com todos os tipos de pessoas e nunca dava trabalho. Tipo, vai dar trabalho, eu não vou levar. Minha mãe me levava pro trabalho. Eu ficava em um lugar ali que ninguém sabia que eu tava ali. Mas era isso, entendeu? Então, tipo, eu nunca fui a criança problema, entendeu? E isso é um problema. É esse ponto que eu quero chegar. Isso porque, é um assim, problema. né? Eu sempre fui aquela criança que não dava trabalho, aquela criança que, né, se dava com todo mundo. Sim. E, assim, não tinha questão nenhuma. Mas, geralmente, quando é a criança que tá ali se adaptando a qualquer circunstância, sim, ela tá, de alguma forma, lutando para ser aceita o tempo todo, ser amada, ser desejada, né? Realmente ser
É ser aceita mesmo. A Isso. palavra é essa. Assim, você hoje tem uma leitura diferente dessa criança que não dava trabalho, né? O Sim. que representa essa criança Aí eu vou não dar trabalho chorar, pra você? calma. Porque a gente passa por muita coisa. Então a gente quer ser melhor, a gente quer não dar trabalho, a gente quer ajudar os outros. Isso estoura na gente. Então tem uma hora que dá um boom. Tipo, teve uma fase que eu tive que morar com minha mãe pra conseguir organizar os financiamentos do apartamento. E era conflito de todos os lados. Todos. Era assim, parecia que tudo. E eu que resolvia. Não tinha um conflito comigo. Mas eu tinha que resolver com minha irmã. Eu tinha que resolver com meu esposo. Eu tinha que resolver com minha irmã. Então, tipo, era tão pacificadora que uma hora você explode. Então, isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Que é a sobrecarga. Você acha... E, tipo, o pior ainda é falar, poxa, mas ela nunca deu trabalho. Poxa, mas ela nunca demonstrou isso. Então, isso é também bem forte, entendeu? O peso que seus pais botam. Como você é perfeitinha, você... Então é um peso. E assim, né? É você já ter ouvido desde muito pequena. Nunca deu trabalho, então Isso. você se cobra de não dar trabalho Isso. pra se manter naquele rótulo, né? E Se não manter tinha naquela... só isso. Tinha a minha busca pela perfeição. Porque eu sempre era questionada assim. Você tem que ser igual ao seu primo. Que estudou, que passou na UFBA, que nananana. Então tinha a pressão de ser boa o tempo todo. De ser suficiente. Entendeu? Então, isso para as meninas eu acho que é um peso mais. Porque além do lado estético, que eu sempre fui magrinha, sofri bullying. Então tinha esse peso, eu tinha que ser suficiente. Eu não conseguia, porque eu acho que eu tenho TDAH. Não sei, gente, não tô especulando, mas eu vou procurar, sabe? Porque eu tenho muita déficit de atenção e isso me prejudicava na escola. Então você ouvir, você tem que passar na UFBA, ninguém vai pagar a faculdade pra você. Então isso é uma pressão que você acha que não é pressão, mas tá ali. Sim. Na cabeça da pessoa, entendeu? Então, tipo, eu tentava ser perfeita o tempo todo. E você passou na UFBA, né? Passei na UFBA. Depois de muita luta, passei na UFBA. Fiz dois anos de cursinho, eu acho que foi um. Mas como meus pais não têm condições financeiras, todo mundo acha que meus pais têm condição financeira. Quem não me conhece, tipo, pessoalmente, mas não, a gente não tem. Então, tipo, os meus tios ajudaram muito meus estudos, pagavam meus estudos. Então, a única saída que eu via era a UFBA. Eu queria fazer arquitetura na época, só que minha nota não batia. E eu falava, meu Deus, como é que eu vou passar? Então, tipo assim, foi bem complicado. Aí eu descobri que tinha design de interiores, que na verdade é decoração. Sim. Em Belas Artes. E aí eu falei, pronto, vou entrar em Belas Artes e mudo pra arquitetura. Quando eu comecei a pegar os cursos de arquitetura, eu falei, não é pra mim. Matemática e cálculo, eu falei, não é pra mim. Porque eu já tinha essa dificuldade, né? De cálculo, sempre tive dificuldade. Então, eu passei adiante e continuei, fiz meu curso, me formei, sou decoradora, não atuo na área, mas também uso no dia a dia. Meu Sim. perfil, eu compartilho decoração, tô postando a reforma da minha casa. Então, assim, é um caminho. E a gente vê, né, que você e seu esposo metem a mão e fazem a Artistas. decoração, são super artistas, né? Fazem um monte de coisa dentro de casa. É quadro, e a gente gosta muito de fazer, faça você mesmo. Então, tipo, tem um espaço lá no condomínio que o povo bota coisa que não é mais útil, que é pra jogar fora, tipo um galpão, um depósito. Sim. O William vai lá, o William chega igual uma criança. Bruna, olha o que jogaram fora, não é possível que jogaram isso fora. E aí ele chega e fala, bora pintar. Teve o caso do vaso, não, de barro. O filtro. Filtro de barro. Eu vi. Ele trouxe, mas não vou pegar não. Eu falei, traga, a gente vai pintar. Aí ficou a coisa mais linda, a gente botou plantas. Então, tipo assim, a gente gosta de reutilizar, até porque o William veio do interior, também não cresceu com dinheiro e eu também não. Então, quando a gente cresce sem dinheiro, a gente usa mecanismos pra ter as coisas. Então, assim, o que não é bom pra você pode ser bom pra alguém. Isso é um dilema meu mesmo de vida. Se pra mim não cabe esse copo,
pra uma pessoa vai. Então eu faço várias doações. Então, tipo, eu tiro muita coisa de dentro de casa, faço a limpa mesmo. Mesmo antes do acidente eu já fazia. E agora eu faço muito mais. Eu tenho 2, eu dou 1. Exato. E assim, é energia de troca, né? A gente dissipar essa energia. Sim. Então, tudo é energia. Quando você, né, já usufruiu daquela energia o suficiente, você pode passar para outro essa energia, e essa energia continua vibrando, né, para o bem com outras pessoas. Até porque carrega coisas quebradas, que você não usa, que não tem um propósito, não faz sentido. Então, antes do acidente, que é uma pauta super importante, eu era mais egoísta, sabe? Acumuladora. Então, tipo, eu via promoção de uma coisa, eu trazia 20. Entendeu? E hoje não. Hoje eu penso assim, pra quê? Ou então eu pego e dou. Entendeu? Então, tipo assim, é uma nova fase, eu renasci. Sim. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre esse renascimento. Vou chorar, mas vamos. Eu não trouxe nem um lencinho, Ai, gente. vai, não tem problema não. Eu não vou tocar, porque senão vai borrar. Então deixa jorrar e pronto, vá. Vamos falar assim, qual foi o maior desafio, na verdade, que você vivenciou até hoje, né? Que você viveu, né, na sua vida, nesses 30 anos, acabados de serem feitos, né? Ela acabou de fazer os 30 anos de vida. Então, qual foi o maior desafio dessa sua trajetória de vida até hoje, Bruna? É uma pergunta complicada. Mas meu acidente foi porque eu sempre fui uma menina muito pra cima. Eu sempre fui... comigo, tristeza não andava comigo. Nunca andou ao meu lado. Então, tipo... Quando teve o acidente, aconteceu, eu tava muito mal. Então, é o que eu falo quando você é muito carregada na infância, que perfeita, uma hora vai estourar. Então, eu tava muito carregada. Eu tive problemas na reforma também. Então, tipo, foi bem complicado. E eu não me reconhecia. As pessoas não me reconheciam quando eu fiquei no HGE mesmo. Foi bem complicado. Eu não via saída. Quando eu vi o meu curativo, então, eu falava, meu Deus, eu nunca mais vou andar e tal. Então, foi bem pesado. Mas eu também, não é aquilo que eu falo bem assim, poxa, se eu voltasse no passado. Não, me fortaleceu. Eu sou outra pessoa agora. Então, esse acidente faz parte de mim. As marcas fazem parte de mim. Sim. Então, tipo, eu só tinha vergonha dos ferros. Quando eu usei os ferros na perna, eu morria de vergonha. Mas as marcas que eu tenho hoje, das coisas que eu tenho hoje, eu não sinto vergonha. Porque fizeram parte de mim. E eu sei que hoje eu sou a pessoa melhor. Eu sou uma pessoa mais caridosa. Realmente, eu sinto que Deus me ama. Se eu tô aqui hoje, me sinto um milagre. E é isso. Que bom. Assim, é muito forte, né? A gente perceber que somos, de fato, né, um milagre da vida. Sim. Né? Que estamos aqui com um propósito, estamos aqui não por acaso, né? Às vezes doloroso a forma como a gente percebe isso, né? Como foi o seu caso, que foi muito mais doloroso. Não vamos falar aqui os detalhes do que foi esse acidente, porque ela vai escrever um livro, né? Ela está já escrevendo esse livro. E nesse livro, Bruna vai contar Não vou contar tudo. Não vai contar tudo. Porque eu ainda não me sinto bem em relatar todo o processo. E eu vi coisas de seguidores que eu repensei, entendeu? Então, eu acho que eu vou acordar, eu vou contar quando eu abrir os olhos. Porque o nome do livro é Depois do Milagre. Então, tipo, eu vou acordar. Quando eu abrir os olhos, eu vi o quê? Eu fiz o quê? Eu fui pra onde? Entendeu? Então, tipo assim, isso eu vou contar. Mas o antes, eu ainda não tô preparada. Então, futuramente pode sair um livro contando antes, mas agora eu não me sinto preparada. Entendeu? Julgamento, as pessoas são inconvenientes. Então, tipo, eu não tô preparada. Mas falar sobre o pós, tipo, eu me sinto mesmo, porque antes do acidente, eu sentia que ninguém me amava. Sabe? Então, eu sempre tive uma relação conturbada com os meus pais. E eu dava com a relação ruim com minha irmã. Então eu achava que ninguém me amava. E hoje eu sei que Deus me ama e isso basta. Isso basta para mim.
A relação com os meus pais melhoraram muito. Então, 100% melhor. Mas, tipo assim, foi surreal. As pessoas que me viram falam, Bruna, não tem como, entendeu? Assim, eu não sabia. Eu soube depois de um tempo que, na verdade, eu caí na grade. Sim, eu não sei se eu posso falar aqui um pouquinho. Assim. Acho que pode, né? Bem de leve. Eu caí na grade, em cima de uma grade. O acidente de Bruna, ela caiu de uma altura considerável. 39 metros. Né? Caiu de uma altura de 39 metros. E depois desse acidente, precisou fazer quantas cirurgias, Bruna? Fiz 9. 9 cirurgias. Né? E estou aqui, então. Está aqui. Isso diz que Deus... Quem não acredita em Deus, gente? Sempre acreditei. Sempre achei que ele estava ao meu lado. Então, tipo, hoje eu tenho uma confirmação que se eu acho que alguém não me ama, ele me ama muito. E, tipo assim, eu soube depois que eu caí em cima de uma grade. Essa grade amassou. Ficou no formato de uma mão. Como não? Deus me segurou. Uhum. E aí eu fui arremessada para mais de 2 metros abaixo. Isso não... Então, tipo, nem foi 39. Foi uns 40, porque eu ainda fui arremessada para mais de 2 metros abaixo. E aí, eu já vi vida, tipo assim... E as pessoas que viram o momento falaram, Bruna, não tem como. E você ficava com o olho aberto. E tipo assim, as pessoas falando com você, Bruna. E eu só vi uma luz. Luz, sabe aquela cena de filme que tem a luz? Eu vi a luz. Tipo, a luz era bem amarela, bem forte. Ficava em cima de mim. E aí, quando eu olhei pra esquerda, eu vi meu esposo chorando com a mão na cabeça. Quando eu olhei pra direita, eu vi minha amiga com o Luke no colo. E depois eu não vi mais nada. Luke é o cachorrinho. Meu cachorrinho. E aí eu só fui acordar na UTI. Eu fiquei 8 dias na UTI. E aí eu lembro de ver meus familiares. E eu preocupada com o William. Porque eu falei, não, primeiro suspeito é o esposo. E hoje, gente, não foi o William. E eu tentando explicar para as pessoas. Então, tipo, foi um processo muito doloroso. Foram 3 meses de internamento. Eu tive 6 fraturas. Na coluna, em todas as partes do corpo eu tive fratura. E aí foi um processo que eu fiquei muito depressiva no hospital. Porque eu não entendi, não via saída. Até que, essa história é legal, um fisioterapeuta, que não era meu fisioterapeuta, chegou e falou, oi, tudo bem? Meu nome é Dorival. Não sou seu fisioterapeuta, soube da sua história e vim te ver. Beleza, ele falou um monte de coisa. Falou. Aí teve uma hora que ele falou, vem cá, porque o único membro seu que você não teve nada, nenhuma fratura, foi seu braço esquerdo. Eu olhava pro braço esquerdo. Lá, não sei. Eu lá, atordoada, já tinha 1 mês lá internada. Ele, olha pro seu braço esquerdo. E eu não conseguia enxergar. Aí ele falou, olha o que você tem escrito no braço esquerdo. Então, eu tinha... Uma tatuagem que tem escrito fé. Uma tatuagem que tem escrito fé. Foi o único membro que eu não tive nada. Os outros tudo eu tive. Eu fiz cirurgia na coluna. Eu fiz cirurgia. E os médicos avisaram quando minha mãe chegou, né? Se prepare. Não tem como uma menina ter caído dessa altura. E aí ficaram no dilema, né? Será que foi dessa altura mesmo? Porque não tem como. E aí... tal. Então, tipo assim, foi muito conturbado. Foi um processo de aprendizado. Então, quando esse fisioterapeuta, ele até me acompanhou. Depois, o pós, ele disse que não ia me deixar, que ia me ajudar a voltar a andar. Então, tipo assim, ele me ajudou também depois. Ele trouxe isso pra mim, essa informação. Eu comecei a ver a vida de outro jeito. Eu falei, não, peraí. Tem significado, porque os outros quebraram e... Não tem como. E aí, eu tive uma alergia a um medicamento lá dentro, que foi as substâncias que eu tomava. Eu tomava 3 antibióticos de vez. Então, era muito forte. E aí, eu tive uma alergia a algum medicamento que a gente não sabe qual foi, nenhum médico sabe dizer. E começou a estourar um monte de bolha no meu corpo. Na boca, estourei em todos os lugares. E estourava e sangrava e ficava carne viva.
E aí os médicos estavam pensando em me levar para a área de queimados, porque já tava ficando muito grave. E o único lugar que não pegou também foi na tatuagem. E aí, sabe a resposta ali na sua cara dizendo fé, 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 tenha fé, tenha fé. E aí, até um momento que pegou na garganta. E eu não consegui mais comer. E aí falaram que ia usar a sonda nasogástrica em mim. E eu falei, não. Aí não, já tá em um nível que eu não aceito passar por isso. E aí eu comecei a comer. Eu comia 3 pães, comia 2 pães. E aí eu voltei pro ortocê, porque eu desci, eu fui pra intensiva. Eu passei pelo HGE, todo mundo me conhece lá. Então eu fui pra intensiva por conta da pele. E tinham pessoas, assim, bem piores do que eu ao meu lado. E eu ficava... Sabe quando você questiona tudo da sua vida? Tinha um menino mesmo ao meu lado que eu não conseguia dormir. Porque eu olhava pra ele, ele só piscava. Ele foi pra praia com o pai e ele não queria ir pra praia. E o pai falou, você vai. E ele foi. Quando ele foi dar um mergulho, ele bateu a coluna. Então, ele só piscava. Ele fazia assim. Só piscava. Era tudo em aparelho. E eu ficava olhando assim, meu Deus, onde é que eu tô? Porque eu tô aqui em um lugar tão grave. E aí o William pesquisou. Muita coisa do meu acidente foi difícil de achar. Não tem. Os médicos não sabem explicar. Então o William pesquisou. Disse que essa doença que eu tive na pele, a maioria das pessoas morrem. Então, tipo, eu consegui renascer depois disso. Voltei pro ortocê. Até que teve um dia eu falei, não, vou orar. E aí eu orei, pedi, oh Deus, me tire daqui. Eu não consigo mais passar por isso. E aí teve um problema, né? Porque eu tive uma fratura no pé muito grave, que é uma fratura rara. Então tudo meu foi raro. Eu tive uma fratura rara e aí precisava fazer um enxerto de pele. Ele tirou pele da minha perna e botou. E aí não funcionava. Não funcionava, não pegava. Seria. E aí tinha que ir pra cirurgia de novo. Então eu acho que nem foram 9, viu? Eu acho que foram mais. Depois eu vou contabilizar direitinho. Porque teve as que eu ia só pra desbridar, que é retirar. Então, foi. Aí teve uma semana que eu falei, rezei. Falei, Deus, me tira desse lugar. Eu não quero mais ficar aqui. E aí chegaram com a notícia, Bruno, você vai fazer mais uma cirurgia. Aí eu falei, beleza. Fui confiante. E aí falou, com 4 dias a gente abre. Aí passou um dia, passou 2 dias, 3, 4. Quando foi abrir, eu não olhei. Porque o William me levava... eles permitiam, né? Me levava livros pra eu pintar. E eu comecei a fazer o quê? Eu não olhava mais pra ferida. Eu ficava pintando, que era uma forma de distração minha. E aí, quando o médico foi abrir, eu falei, eu posso pintar? Ele pode. Eu fui pintar. Aí, quando ele abriu, ele falou, pegou. Aí eu falei, não tem como. Aí, ele falou, pegou. Aí eu falei, eu vou olhar. Aí eu fechei o olho, abri. Quando eu vi, pegou certinho. Aí eu falei, oh, meu Deus. Aí o médico veio e falou, se você quiser ir embora hoje, você pode. Porque você vai ter que voltar aqui pra fazer outra cirurgia. Porque você tá com os ferros na perna e a gente vai ter que botar outro ferro na perna, que eu ia usar aquela gaiola. Sim. E aí eu falei bem assim, tá bom, beleza, fui embora. E aí eu comecei a orar a Deus pra eu não usar aquela gaiola. E eu comecei, Deus, eu não preciso de usar gaiola, eu não preciso. Se eu passei por isso tudo, eu não preciso usar gaiola. Eu sou um milagre. E eu falava, Deus, por favor. E aí até que eu voltei pro médico, depois de meses, 2, 3 meses, já em casa. E aí eu voltei ao médico e ele falou bem assim, ó, Bruna, olha aqui, sua tomografia. Você tá vendo que tá um pedaço faltando? Ele falou. E na hora, Deus falou no meu ouvido. Ele falou bem assim, você não ouça isso. Fale pra ele que você não sente dor. Eu não sentia dor. As pessoas achavam, pois esse ferro dói. Eu não sentia dor. E aí eu falei pra ele, eu não sinto dor no pé. Eu quero remover os ferros. E aí ele, pô, você é corajoso. Então bora remover. Aí eu removi os ferros, fiquei muito feliz. E aí ele me questionou de novo. Olha, você vai ter que fazer outra cirurgia, porque você não vai conseguir fazer esse movimento no pé. Então a gente vai fazer uma cirurgia e seu pé nunca mais vai mexer.
Falei, não, doutor, eu não vou fazer. Eu vou mexer meu pé. E pronto, agora falta alguns meses pra eu voltar nele e mostrar que meu pé já mexe. Entendeu? Ele já faz uma inclinaçãozinha, eu tô trabalhando pra isso. O ombro foi a mesma coisa que eu fraturei. Mas quando ele me disse tanta coisa, olha, ele falou tanta coisa assim. Olha, você vai fazer uma cirurgia e se necrosar, você vai ter que botar uma prótese. E em uma prótese você vai ficar de 5 em 5 anos trocando a prótese. Aí eu falei, isso não é pra mim, eu não quero. Aí falaram, você nunca mais mexe esse braço. E eu estou aqui mexendo o braço. Então, tipo assim, é fé. Sim, assim, a gente sempre acha que tem fé, né? Mas só percebe realmente o quanto a gente tem fé quando a gente precisa dessa fé, né? E você usou de toda a força da sua fé para se recuperar, para estar, né? Como você está hoje, para poder continuar o seu servir, né? Para poder continuar aí abrilhantando os vídeos que você sempre faz, né? Seu trabalho. E ainda trouxe mais um ponto muito positivo que foram as suas ações sociais, né? Me moldou muito. Ações. Então, tipo, quando eu saí do hospital, 2 meses, eu comecei a questionar. Se eu tô aqui, eu tenho um propósito. E aí eu comecei, qual será meu propósito? E eu sempre fui uma pessoa muito, tipo assim, eu trato todo mundo igual. Do porteiro a qualquer pessoa. Então, tipo assim, eu sempre fui muito dinâmica. E eu pensei assim, por que não ajudar o próximo? Se eu já tenho tudo que eu preciso, por que não ajudar o próximo? Então, eu comecei a fazer ações sociais. E aí, fiz até no meu aniversário. No meu aniversário, eu pedi que as pessoas trouxessem cestas básicas. Então, pra mim, foi Não, é como se eu estivesse aqui. Eu tô viva. Mas eu preciso estar fazendo algo produtivo. Porque eu passar por isso tudo. E Deus me dá essa chance de reviver. Porque é um renascimento. Então, tipo assim, foi muito importante pra mim. E hoje eu só busco mais doações. Então eu preciso das pessoas. Porque eu não consigo dar conta sozinha. Eu tenho os meus gastos. Até então, né? Eu preciso de uma certa ajuda pra me locomover e tal. Então, tipo assim, ainda vou lutar para receber INSS, que eu não tô recebendo ainda. Então, vou passar por perícia. Então, eu preciso dos outros, das pessoas, pra conseguir fazer minhas ações sociais. Então, é interessante que as pessoas confiam em mim mesmo. Eu tive uma seguidora esses dias que falou, Bruna, eu tô passando R$400 aí pra você comprar de cesta básica, o que você quiser. Eu, na hora, fui no site, comprei. Então, tipo assim, é um propósito. É um dos. Eu tava falando até com você que eu quero palestrar. Então, tipo, eu acho que quando a pessoa ouve minha história, ela não tem não tem como eu estar inventando isso tudo, entendeu? Então, tipo assim, é muito importante pra mim passar isso pra frente. Tipo, ser testemunho de tudo que aconteceu de mim. Mesmo que eu não consiga relatar tudo ainda. Mas é um testemunho muito forte. As pessoas que acompanharam mesmo me falam, Bruna, depois de você, eu não tenho dúvidas. Meu pai mesmo era uma pessoa que acreditava em Deus, mas não ia à igreja, não fazia oração. E ele me contou um testemunho dele, que até tá no livro também, que ele toda noite pegava Na verdade, eu soube que ele chegou no HGE gritando, né? Imagina, você tá trabalhando e recebe a mensagem. E aí foi 30 de dezembro de 2024, então ainda não tem um ano e eu já tô levantando, então já tem isso também, a força de vontade. E aí meu pai disse que toda noite chegava no banheiro e pegava um rolinho de papel pra chorar, porque ele não dormia, ele ficava chorando. Aí ele disse que quando chegou no banheiro e foi puxar o rolo, ele viu, Deus falou com ele, não precisa pegar esse rolo de papel, eu vou cuidar de sua filha. Então ele largou o papel e foi dormir. E ele disse que foi o sono mais profundo que ele teve. Parecia que ele estava flutuando na cama. Então, depois disso, ele falou, está na mão de Deus. E Deus já disse que vai trazer minha filha de volta. Então, tipo, quando ele me contou isso, eu falei, meu pai, que lindo, né? Então, hoje eu ouço muito Deus. Então, tudo Você já tem ideia, Bruna, qual que é a principal mensagem que você quer passar para as pessoas através das suas palestras? Sobre propósito e fé.
é tipo assim, é porque eu sou um exemplo vivo de que Deus existe. Se uma pessoa falar, Deus não existe, não tem como. Eu estou aqui hoje. Então eu quero passar isso adiante, mostrar que entregar tudo na mão de Deus. Antes eu vivia hoje pensando daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos, o que é que eu vou ter? Eu tenho que quitar o apartamento, eu tenho que comprar outro carro. Eu vivia assim. Hoje eu vivo hoje. Hoje eu estou aqui. Eu não tô pensando no amanhã. Porque amanhã eu já entreguei nas mãos de Deus e eu sei que Ele tem um propósito na minha vida. Então eu tô aqui, eu tô aqui. Aí amanhã é amanhã. Então eu quero passar isso pras pessoas. Quero levar, eu não sei, né? Uma palestrante chorona. Eu vou ter que trabalhar isso ainda muito, porque quando eu lembro da situação eu começo a chorar. Então, tipo, ainda tô vendo aí como é que eu vou fazer. Mas eu preciso mostrar para as pessoas. Graças a Deus, meu esposo tirou foto de tudo. Eu falava, não tira, eu vou tirar. E aí a gente tem as fotos dos raios-x, que são assim, tipo... Qualquer pessoa que vê vai falar, não tem como. Teve desde dedinhos do meu pé mesmo que quebraram, tipo... E eu mexo o pé normalmente. Então, tipo, muita coisa. Os ambulantes... um detalhe importante. Foi tanta bênção que a SAMU chegou em segundos. Então, tipo, Deus agiu tão maravilhosamente que chegaram muito rápido. E aí os atendentes da SAMU estão me seguindo e às vezes eles me soltam spoiler, assim, que falam meio assim que eu dei sorte porque não me entubaram. E aí que outro me falou uma coisa assim meio chocante, que tava solto o pé. Então, tipo assim, aí você começa a questionar, como assim? Eu não fiz cirurgia pra encaixar o pé. Como? Entendeu? Então, tipo, tudo é um milagre. Eu não sei explicar, Deus existe. Então, é isso, eu quero passar isso pras pessoas. Você trouxe aí na sua fala essa coisa de... Hoje você se preocupa com hoje, né? E muitas vezes a gente é muita gente. Muitas vezes as pessoas pensam em ser mais é ter mais. Isso. Né? E, na verdade, o ter nada vai adicionar em quem a gente é, né? Não. No ser. Então, é a gente realmente fazer um mergulho dentro de nós mesmos, né? Para entender qual é o propósito de cada um aqui nessa passagem, né? Qual que é a sua missão. Então... Quando você, a partir de tudo que você viveu, a partir de tudo que você viu, né? Quando a gente pensa que nós temos os piores problemas do mundo, mas quando a gente olha, né? Se permite a olhar para o problema de quem está ao lado ou para o problema, né? De outras pessoas, a gente percebe que o nosso nem é tão pior assim, Sim. Né? Então, é muito esse paradigma mesmo do ser e do ter, né? Então, você abre os olhos para compartilhar mais o que você tem. E assim você se torna mais do que quem você é quando você compartilha com quem tem menos. As pessoas só pensam nos bens materiais. Então, tipo assim, só pensava que foi uma das coisas que o fisioterapeuta me falou, que eu era egoísta. Sim, eu era egoísta. Então eu só pensava em mim, conquistar e ter. E dizer que tem. E hoje não. Hoje o que eu tenho pra mim é suficiente. Isso é um exemplo que eu não pedi nada no meu aniversário. Pra ninguém. Eu pedi cesta básica, porque eu falei, eu já tenho o suficiente. E mesmo assim as pessoas levaram presentes. Mas eu não pedi. Então, tipo assim, hoje eu estou tendo tudo. Gente, eu tenho 30, eu fiz 30. A gente já tem um carrinho. Dá trabalho, um Celtinha? Dá. Mas tem. Então eu já consigo me locomover. Entendeu? Então, tipo, antes meu sonho era ter um carro automático, era tudo... E hoje não, hoje eu vivo com o que eu tenho. Então, ele tá me servindo bem, é Antônio, porque veio no dia de Santo Antônio. Então, tipo, tudo é significativo pra mim. Então, eu estar fazendo bem só me faz bem. Então, assim, essa questão de bem material, não... A gente vai aprendendo aos poucos, suficiente. né? Que não é só não ter, importa. o importante é ser, né? É. Chegamos no momento em que eu vou abrir aqui umas cartinhas que elas Sim. não têm significados, certo? Você vai escolher uma e vai dizer pra gente o que essa imagem representa para
Eu posso Bruna olhar? que é hoje. Sim, olha, claro. Você vai olhar. Ó, interessante. O que essa imagem representa? Evolução. Eu estou evoluindo. Então eu só vejo isso, bênção, evolução. E levar a palavra de Deus. Porque não seria certo eu estar aqui hoje e não levar meu testemunho. Então, eu penso em fazer isso realmente por conta de levar o testemunho. Mostrar para as pessoas que acredite nele. Só acredite, deixe nas mãos dele. Às vezes a gente se preocupa muito. Hoje mesmo, poxa, antigamente eu pagava as coisas com antecedência, com medo de atrasar. Hoje chega no dia, eu falo, tem tal conta pra pagar. Porque eu sei que Deus tá organizando tudo da melhor forma. Então não adianta a gente... Até a ansiedade é uma doença que todo mundo tem agora. Então pra que a gente se preocupar se existe Deus nas nossas vidas? E esse é o aprendizado que eu mais aprendi. Então, deixa com Deus. O amanhã, depois de amanhã, não sei. Eu só sei... É importante a gente frisar aqui, né? A questão da ansiedade, da preocupação, é você ocupar a sua mente antecipadamente, né? Preocupar, se ocupar com algo que nem aconteceu ainda, né? Ficar ali loucamente ocupando seu momento, sua cabeça com algo que ainda não chegou, né? Que não tá no tempo de você resolver ainda, porque não chegou. Isso. E esse ponto da gente falar assim, está nas mãos de Deus. Mas você não só deixou nas mãos de Deus, você também fez o que você precisava fazer, né? Você se esforçou para fazer a sua fisioterapia bem feita, né? Às vezes. Porque dói muito. Dói muito, meu Deus, eu choro. Então, assim, às vezes, vamos lá. Vou ser sincera, porque se meu fisioterapeuta depois vai falar, mentiu, eu não minto mais. Até isso, eu não minto mais. Antes eu dava uma aumentadinha, hoje nada, eu falo a verdade. Então, tipo, dói. É um processo de dor, de cura. Eu acho que pra eu ter a cura, eu tenho que sentir dor. Então, tipo, dói, mas tá curando, entendeu? Então é isso. Mas, mesmo você não fazendo tão, assim, às vezes você acha que não fez tão direitinho porque dói, mas você tá fazendo, né? Você, assim, o ponto é... Eu me preocupo, talvez seja uma parte até de minimizar, talvez. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu tenho muita fé também, muita fé, sabe? E não sou de sofrer ansiedade quando não tem alguma coisa para resolver naquele momento. Eu sempre falo, inclusive, em casa com as crianças. Foco na solução. O problema é esse. Como é que a gente vai resolver? Tem como resolver agora? Não tem, então vamos deixar para quando a solução aparecer. Entendeu? Não vamos ficar aqui malucando a mente, deixando todo mundo sem pé, sem cabeça, porque buscando uma solução que nesse momento a gente não tem capacidade de solucionar. Se a gente não tem nesse momento capacidade de solucionar, vamos deixar ali no cantinho e vamos solucionar o que a gente pode solucionar agora. Mas também não é deixar ali, né? Deus vai resolver, está na mão de Deus e tudo vai solucionar. E vou ficar aqui, ó, de sombra e água fresca, porque Deus vai solucionar meus problemas. E tem outra coisa que eu aprendi muito depois do acidente, foi que a palavra tem poder. Sim. Então, quando você começa a pensar no ruim, no negativo, o que é que pode acontecer, a probabilidade disso acontecer é grande. Então, assim, pensa positivo, segue o dia, vai dar tudo certo. Eu sempre falava assim, Deus proverá. Então, bota na mão de Deus, acredita, segue firme, que tá certo. Então, tipo... É comprovado. Pela neurociência, né? Porque o que você pensa vai gerar um sentimento, o sentimento vão gerar palavras, as palavras geram ações. Então, se você pensa ruim, você vai até colocar... um foco que eu quero mesmo é fazer neuropsicologia. Porque é um campo muito grande e que eu sou apaixonada, assim, pelo ambiente TEA. Então, tipo assim, é o que eu quero. Eu quero ajudar outras pessoas. Eu quero ser, né, dinâmica, ajudar do jeito que eu quiser. Então, tipo, eu quero muito, 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 muito mesmo fazer essa faculdade de psicologia. Vou começar ano que vem e caminhar, assim, para neuropsicologia, que é um campo muito grande e que eu acho que precisa de muita ajuda. Maravilha. Fala pra gente, Bruna, que recado você pode deixar para as pessoas
que ainda não têm essa consciência que podem ser mais, né? O que você traz de recadinho final para quem ainda não tem esse poder nas suas mãos, essa fé constante, né, e construída de que realmente pode ser mais? Tenha fé, faça seu devocional, é uma coisa que tá me ajudando muito. Todo dia fazer meu devocional. Se eu não conseguir fazer de manhã, hoje mesmo eu não consegui fazer de manhã, faço de tarde, faço de noite, leia a Bíblia. Eu sei que é um pouco difícil, porque tem algumas coisas que são bem, umas palavras que a gente não conhece, mas tem bênçãos diárias, que são aqueles livrinhos diários que passam algum propósito. Então, converse com Deus. Entregue a sua vida a Ele que vai dar tudo certo. E você pode ser mais. Maravilha. Muito obrigada, Nada, Bruna, por agradeço. esse papo maravilhoso, né, por essa mensagem tão importante que é que cada um de nós precisa cada dia mais exercer a nossa fé para que a gente possa mais, né, possa ser mais a cada dia. Isso. Amém. Esse foi mais um Você Pode Ser Mais. Você gostou desse bate-papo de hoje? Envia para alguém que está precisando, né, ouvir que quando a gente tem fé, a gente move montanhas realmente. Amém. Obrigada.